Olá, boa noite. Estamos começando aqui novamente o trabalho com as famílias, né? Hoje nós vamos ter uma família típica e vamos conversar com Braulio e Diane sobre sua vida, sua filha. O objetivo dessas lives, desse trabalho, é sempre trazer uma aproximação da família, mostrar como é possível trabalhar com essas famílias, dar suporte, mesmo online, né? E abrir espaço para essas famílias poderem ser acolhidas, trabalhar muito a informação, o esclarecimento, né? Com bases claras, científicas, técnicas, né? E dar o suporte de orientação, de como você pode lidar com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, porque às vezes você na internet buscando informações, né, que estão muito na moda, em alta, nem sempre é aquilo realmente que você vai conseguir um auxílio, né, uma clareza desse trabalho. Então vou chamar a Dijane e o Braulio aqui para a gente conversar. Dijane, boa noite. Boa noite, tio Márcio. A pessoa nem fez chapinha para aparecer na televisão. Não, eu vim toda trabalhada na olheira de mãe. Ah, isso, tem que ser uma mãe típica, né? A mãe típica, ela não dorme muito, ela sempre está estressada. Tinha uma amiga que eu já trabalhei com orientação familiar dela, é que ela dizia que se a gente organizar direitinho, dá até para hidratar o cabelo. Ou escovar o dente. Não, escovar o dente sozinha no banheiro, sem a companhia da pessoa, né? Então, Dijane, você está num programa que você já deve ter assistido outras vezes, não com, né, não com você, mas com a Magali, que é a mãe que a gente está acompanhando também. E queria explicar um pouco esse quadro dentro do Arte de Cuidar, né? Às vezes as pessoas esquecem que as famílias devem ser cuidadas, a mãe deve ser cuidada, o pai deve ser cuidado, né? Não no cuidado no sentido de vem cá no colo e tal e não trazer autonomia depois, né? Mas esse cuidado é no sentido de desenvolver as capacidades, né? Acolher a dificuldade, mostrar como é que a sobrecarga que ter um filho causa, né, e lidar com essas emoções e tudo mais. E também o nosso objetivo é divulgar essas formas respeitosas, né, com base científica, dando informação de qualidade, pode ajudar as pessoas, mesmo quando a gente não está presencialmente, né, não podendo ter um trabalho próximo, né. Nós já trabalhamos próximo muitas vezes, né, a gente já vivenciou horas e horas a fio juntos, mas agora vocês já são adultos, né? Já têm uma família e aí a gente está trabalhando de uma outra forma. E eu gostaria que vocês contassem um pouco a história de vocês, não é nem da filha de vocês. Primeiro começar com vocês, né? Por que que essa família é necessária, né? De ter uma orientação e conversar, mas primeiro eu queria que vocês contassem quem são vocês, né? Porque as pessoas, quem são quem é esse casal, essa família que o Márcio e a Kelly trouxeram para o Arte de Cuidar? Então, eu queria ouvir um pouco vocês. Estejam à vontade, faz de conta que a gente está conversando na sala de casa, assim, daqui a pouco vai entrar um cafezinho com biscoito, alguma coisa assim, né? Vou começar a falar. É, Para quem não me conhece, eu sou Digiane. Até sábado eu tenho 34 anos. Tô, na, tô nessa convivência com o tio Márcio, a Kelly, eles me aturam desde os meus 19 anos. 18, 19. E a minha história com o Braulio começou lá quando eu tinha 17 anos. Um encontro por Deus mesmo, porque a gente olhava um para o outro assim, não, nunca vai acontecer, nunca vai dar certo. É um casal completamente atípico, porque a gente não tem, ao mesmo tempo que a gente não tem nada a ver um com o outro, ao pouco que a gente tem, a gente se complementou de uma forma que não tem como explicar se não foi realmente a mão de Deus na nossa vida. Conheci o Braulio com 17 anos, vindo de muitos traumas, uma fase rebelde da minha triste adolescência, e carreguei para o início do nosso namoro muito trauma, muitas
muitas mágoas e foi um começo bem complicado, de muita insegurança, muita imaturidade. E eu acho que a gente chegou até aqui, fizemos 17 anos de entre namoro, noivado e casamento por muita força de vontade e porque foi a mão de Deus. Porque não foi um início de relacionamento muito bom para ele, né? Porque eu sempre fui a panela de pressão e ele sempre essa paisagem aqui. Foi, terminou? Ô, Brau, essa fala dela foi uma declaração de amor, se você não entendeu. É, É isso que a gente chama de declaração de amor, entendeu? pois é. Então, meu nome é Brawley, né? Eu também estou com o tio Márcio, assim, desde os meus 18 anos. A gente se conheceu aqui em Paraíba, né? A gente fez parte da KM, fez parte do cursinho. O Márcio foi meu primo, Márcio e a Maria foram meus professores. Com relação ao nosso relacionamento, foi realmente isso. A gente se conheceu muito novo, né? Eu com 18, ela com 17, a gente já começou a namorar. E os dois muito novos, muito imaturos, né? Mas acredito que por questão de personalidade, realmente às vezes acontecia isso mesmo, dela ser a panela de pressão, dela estourar, dela falar. E eu normalmente mais quieto, vocês vão notar que eu falo pouco mesmo, então penso muito antes de falar. Aí eu sempre passei essa hora de mais tranquilo, mais calmo, mas por dentro só a gente sabe como é que é, né? Como é que tá. Então, acho que é isso. Com relação à nossa vida, eu acho que é isso. Acho que tem muita coisa pra falar, não. Quando vocês se casaram? Vixe, eu não sei de cabeça, não. Não é possível? Não sei mesmo. Vai dar DR depois da live. Em Não sei. 2017. Eu, por 10 anos. acaso, esse casamento aí, eu não me lembro se eu fui. Cortou, eu não entendi. Ele não lembra se ele veio no casamento. Esse casamento, eu não sei se eu fui alguma coisa assim. Eu sei que eu tava lá. Tinha que estar junto com a tia Kelly, né? Fez parte desde o início, se Deus quiser, vai fazer parte pro resto da vida. Não tem jeito mais não. Então, para quem está nos assistindo, esses dois adultos gentilmente ainda nos chamam de tio Márcio e tia Kelly, porque isso é uma cultura muito mineira, né, do interior, de ter um carinho e um respeito pelos professores, principalmente, né? Eu me lembro de um livro chamado Professora Cintia Não, que era uma defesa, né, do profissionalismo, né, que os professores deveriam ter e tudo mais, mas eu hoje entendo, né, com maturidade, de que quando um adulto ainda nos chama de tio, no sentido de depois de 14, 13, 15 anos, esse ano faz 15 anos, é um respeito, né, uma expressão de carinho, e explicando um pouco por que que o Brown e a Tiana nos chamam de tios, né, e nós acompanhamos essa fase da adolescência, que é uma coisa muito difícil, né? E se a gente estivesse fazendo uma pesquisa científica, a gente diria que hoje a gente está fazendo um follow-up, quer dizer, encaminhar, acompanhar pessoas ao longo dos anos, né? E ver o que que deu, afinal, daquele trabalho que a gente fez. Mas, a gente não vai falar da KM agora, não vamos falar de coisas cognitivas especificamente, mas aí vocês então casaram e quantos anos depois a tua filha nasceu? Conta aí um pouco dessa filha também, né? 6 anos. A Giovana é nosso bebê arco-íris. A gente teve uma gestação um mês antes de descobrir a gestação dela. Foi muito rápido. Eu perdi o primeiro bebê, um mês depois estava grávida de novo. Isso do primeiro bebê. Do nosso casamento até o primeiro bebê foram 5 anos e meio, mais ou menos. Então, entre 5 anos e meio e 6 anos, nós concretizamos, né, a nossa maternidade, paternidade com a vinda da Giovana. Essas perguntas de gênero normalmente se faz
uma bendita chamada anamnese, né, que fica colocando, como é que foi a gestação, como é que foi não sei o quê, como é que foi planejado, se não foi e tal. Eu e aquele, a gente sempre tem uma postura de que isso deva acontecer apenas quando a mãe e o pai do nosso paciente já tem um vínculo com a gente de confiança e que consiga abrir essas questões, né? Mas eu percebo que essa informação é muito mais para entender o apego de vocês à sua filha e por que que às vezes os pais são tão preocupados, são nervosos, ou são muito próximos, né? Não desgrudam, ou, como a gente diz de uma forma mais popular, mimam tanto aquele filho, né? Então, assim, é mais, a gente pergunta algumas coisas detalhadas, assim, é mais para entender essas questões. Mas tirando essa parte, que eu acho que é uma coisa comum a todos os pais, independente se eles tiveram alguma questão como você teve, né, da perda de um filho, que não veio a termo, é importante que a gente entenda, né, como é que vocês são, para a gente entender o porquê que às vezes a gente recebe uma queixa. Queixa é o que a família traz de necessidade de ajuda, né? E às vezes a gente orienta também aos pais de ir com calma nessa queixa com os médicos, né? Porque às vezes o pai fala tanta coisa que o médico não tem convivência com a criança e ele acaba tendo uma conduta que tem a ver com a tua visão da criança e não o que realmente a criança precisa, né? Então por isso que a gente faz esse tipo de conversa no início, né? Nós teríamos intimidade para falar em detalhes, mas a gente está aqui online, não tem sentido falar disso. Mas hoje a Giovana tem que idade? Como é que ela tá? Me conta um pouco aí. Fala você um pouquinho. A Giovana tá com 2 anos hoje. 2 e 1 mês. 2 e 1 mês. E a Giovana é uma menina muito boa, muito esperta. Onde ela vai, ela cativa muitas pessoas e todo mundo quer ficar pegando, quer ficar brincando com ela. As crianças menores, as crianças um pouco maiores que ela, então quer ficar pegando. Ela vai no balé, ela faz balé, por exemplo. As crianças às vezes não deixam ela fazer balé porque ela fica querendo brincar muito com ela, como se fosse uma boneca, né? Vira E acho, mascote. é, e acho que o principal problema nosso hoje, assim, pelo menos meu, a Giovana tá numa fase muito rebelde, muito violenta. Ela De um mês. tudo que se contraria ela começa a chorar, daí a pouco já quer bater, quer dar tapa, quer dar chute. Giovana quer dar chute. A gente nunca ensinou a Giovana a dar chute em alguém, nem dar tapa. Aí. Uma E habilidade motora, você como educador físico, pô, quem dá chute tá ótimo. aprendeu a chutar muito cedo. Hoje mesmo ela deu um chute na mãe dela que a gente fica assim, confesso que eu fico sem saber o que fazer. Eu já tentei de tudo, tudo, e não. E eu fico assim, sem saber mesmo, perdido com relação a isso. Quer falar mais um pouco? Então, Brauli e Gianni, eu acho que é importante a gente entender, né? Quando uma criança tem 2 anos e 1 mês, para ela ainda não está muito formado qual é o papel dela numa relação com o adulto, né? Ela ainda não tem essa noção, né, esse significado que a gente tem da autoridade ou de como eu devo manejar. Ela está lidando com as emoções dela muito, vou dizer assim, em forma natural, muito bruta, né? Nós, adultos ou crianças maiores, a gente vai tendo um polimento social, né? A gente vai tendo um conjunto de valores e crenças que vão definindo como é que a gente julga a nossa conduta antes de ter a conduta. O que vocês veem hoje na Giovana é um estado bruto, né, dessa energia que ela tem de quando ela tem que lidar com a frustração, quando ela tem que demonstrar um- uma inquietude, um nervosismo. Então ela coloca para fora da forma sem freio, sem nenhum filtro social, vamos chamar assim, né? Uhum. E é
importante que a gente perceba que isso é um momento que é socialmente já previsto, né? As pessoas já têm clareza. Como vocês ainda são um casal de primeira viagem, né? Espero que tenham muitas viagens na vida de vocês. Vocês estão tendo o impacto dessa criança, dessas condutas, né? E eu falo muito assim, eu às vezes atendo pré-adolescentes e adolescentes que chegam para mim assim com 10, 12 anos, que ainda tem esse funcionamento. Só que quando uma criança de 2 anos e 10 meses e um mês te dá um chute, é até uma gracinha, né? Ali, que não vai te causar dano nenhum. Mas aí você imagina um menino de 13 anos com 1,80 m, com 100 quilos, te chutando, né? Você tem um dano maior. Então, o que ocorre é que ao longo do tempo, da maturidade dela, até psicológica, desses valores, das crenças que ela vai tendo, ela vai amadurecendo essa forma, essa capacidade cognitiva de frear a emoção para organizar um comportamento socialmente aceito, né? E ter uma linguagem também de comunicação, né? E ela poder expressar verbalmente algo que hoje ela expressa fisicamente, né? Ou pelo choro. Então, isso é um processo que vai acontecendo, da mesma forma que a gente faz a maturação física, né? De ela andar, de ela subir, de ela correr, de ela se equilibrar e não cair. Essas respostas emocionais e psicológicas também vão amadurecer com o tempo, né? Isso, isso eu vou te mandar um material para vocês sobre os marcos do desenvolvimento, principalmente dos psicológicos. Então, como é que isso vai sendo construído na criança, né? De uma criança de 2 anos e pouquinho, que ela saiu um pouco dessa idade do bebê, né? E já está conseguindo se construir enquanto indivíduo, né? Se ela não tinha essa clareza, a criança pequena ela é muito ainda vinculada com a mãe, com o pai, do cheiro, que é dormir na cama, né? Não tem muito essa diferenciação de quem é quem. E a partir de agora, 2, 3 anos, 4 anos, ela vai começar a ter clareza, né, da sua diferenciação, quem sou eu, quem é o outro. E outra questão também, que eu ia perguntar, hoje ela frequenta escola, creche, alguma coisa assim? Não, a Giovana fica comigo em tempo integral e tem atividades extracurriculares, que é só a natação, balé e só. Aí vocês veem que, assim, como ela não tem pares para modelar esse comportamento, para ela ter exemplos de como lida com as coisas, ela fica um pouco nesse vazio de como é que eu espelho, como é que eu entendo como é que as pessoas devem se comportar, entendeu? Então, eu nunca vi uma amiguinha minha de 2 anos ser frustrada, e como ela lidou com aquilo ali, ou uma amiga um pouco mais velha do que eu para ver, essa criança de 4 anos, quando ela tem o mesmo sentimento que eu, ela não chuta o pai dela, ela não bate nas pessoas, né? Ela pode chorar até, ou ela reclamar, ou ela fala o que que ela quer, né? E isso é uma coisa importante. Outra coisa, eu acho, é que é importante a gente desenvolver a linguagem expressiva de uma criança. E não na crise. Então, por exemplo, pedir que ela tome decisões, coisa simples às vezes, assim, de você mostrar 2 cardápios, né, 2 tipos de alimento que ela gosta, que você queira oferecer, que ela tome decisão e que ou aponte ou fale, e ela vai começar a entender que quando você quer que ela decida, que ela se expresse, ela pode falar em vez de pegar um alimento, ou você escolhe o alimento e ela recusa na hora de comer. Por que que ela recusa? Por que que ela joga no chão? Às vezes tem criança que bota na boca e cospe. Porque ela não participou da decisão. Eu não estou falando de nutrição, né? No sentido de decidir que eu não quero comer e aí eu vou ficar doente, eu tenho um problema. Mas começar a acostumar a criança a escolher a roupa, porque as mães de primeira viagem, principalmente, gostam de brincar de boneca, né? Então, às vezes enfeitam a criança com muitas cores, às vezes o material da roupa é desconfortável para ela, mas ela tá linda. Mas aquilo não ensina a criança a expressar os seus desejos, as suas vontades, né? E se eu não ensino isso na parte boa, na parte que ela está zangada, muito mais. Você vai
vai aparecer isso. Então, e se ela está acostumada a decidir, a dizer não, a dizer sim, dizer como ela está se sentindo, às vezes com expressões ou apontando, ela não tem um verbal ainda bem desenvolvido, isso é extremamente importante para desenvolver também a capacidade de fala, de linguagem, né? Então, quando o Braulio diz que ele não sabe muito bem o que fazer, a crise é difícil para a gente, né? A gente quer que a pessoa. Eu uso um termo que a gente chama de estabilização, Braulio. Você não quer que a criança chore, você não quer que a criança grite, você não quer que ela bata em ninguém, né? Porque isso é um comportamento que a gente não espera, né? A gente não quer que seja daquela forma. A gente não quer ver a nossa filha chorando, nervosa, triste. Mas a gente acaba fazendo um processo que a gente chama de estabilização, ou seja, eu não vou provocar aquela relação, então eu tiro todos os estímulos que podem frustrá-la, que podem desencadear uma crise, ou uma briga, ou alguma coisa assim, entendeu? Até porque nessa fase que ela está, quando você tenta controlar o comportamento com a sua autoridade, às vezes, ou pegando nela, ela ainda não entende que isso é um controle. E aí, às vezes, ela aumenta mais ainda essa crise, né? De resposta e tal. Ela vai tentar morder você, vai tentar chutar. Quando ela souber xingar, ela vai xingar. Por quê? Porque ela ainda não entendeu a relação de, opa, quando eu estou me sentindo mal, que eu estou chutando todo mundo, estou brabo, será que as pessoas não estão entendendo que eu não estou bem? Entende? Né? E você, Jane, que disse que foi uma adolescente rebelde, imagina que você está dentro do corpo da sua filha nessa faixa etária tendo aqueles pensamentos. Porque às vezes a gente minimiza a criança, né? Como se ela tivesse que ser uma coisa meio anjo, meio quietinha. Não, a energia da frustração para um bebê, ela está acostumando nos primeiros momentos da vida dela a lidar com o não, com os limites do poder, os limites de poder fazer as coisas. Então, aquilo é violento para ela, aquilo é uma energia que ela tem que ela não sabe canalizar, né? Nós, adolescentes, a gente canaliza, às vezes, com frustrações, a gente fica deprimido, e N coisas acontecem porque a gente tem uma base cultural que diga eu não posso gritar com a minha mãe, não posso respeitar minha avó, e aí vai por aí em diante, né, nessas questões. E se a gente foi criado num modelo que o interior trabalha ainda hoje, que são esses valores, né, de respeito à família, de respeito às regras, respeito às autoridades, à escola e tal, mais ainda. Então, assim, e quando a gente tem essa visão, o nosso filho nos desafiar, nosso filho tentar nos agredir nesse sentido, é uma coisa que nos impacta muito. A gente fica, né, nervoso. E às vezes socialmente também é complicado, porque isso acontece no meio social, que tem muita gente, né? E aí complica mais ainda. Eu tive um paciente que ele tinha uns 7 anos, só contando um caos aqui para vocês, e a mãe dizia que não ia mais no shopping com ele, porque quando ele chegava na ReHap, que é uma loja cara de materiais, né, de brinquedos, ele se atirava na porta, no chão, começava a gritar, se debater se a mãe não comprasse um brinquedo para ele. Aí eu disse, a mãe, eu posso ir com você outro dia lá, a gente faz esse tipo de trabalho. Aí eu fui com ele e com ela, e ele estava feliz e tal. Quando ele chegou na frente da ReHap, que a mãe fez, né, deu a negativa, ele se atirou no chão e fez isso. E eu me atirei no lado dele também, com os dois deitados no chão, olhando pro teto. Daqui a pouco ele parou de gritar, né? Ele olhou para mim assim, tio, você tá deitado no chão. Eu disse, sim, eu tô. Você se atirou no chão, eu queria ver como é que é isso. Então eu me deitei no teu lado também para ver se é legal olhar pro teto, como é que. Se eu vou ganhar alguma coisa também, se eu deitar no chão. Então. Ele falou assim, tio Márcio, você é adulto, você não pode se atirar no chão. Você percebe que essa criança ela tinha toda a noção de manipulação, né? De como eu faria socialmente na frente de muita gente, para minha mãe ficar com vergonha e obter o que eu queria. Não é o caso da sua filha com 2 anos e um mês, né? O caso dela mais é um processo de aprendizagem, né? Ela ainda não aprendeu, ela não sabe como lidar com as emoções dela, lidar com esses momentos de frustração. E aí é um processo que a gente tem que fazer intencionalmente com as crianças. Não nesses momentos onde ela está over emocional.
Mas pequenas coisas, de ter uma regra, de olha, antes da gente sair aqui da sala, a gente tem que guardar o brinquedo junto. Então são os limitadores, né, que ela vai aprendendo. Não ser sempre da tua forma, mas ó, tudo bem, a gente pode combinar. Você não quer fazer isso agora? Você quer primeiro ir tomar banho? Você quer primeiro comer? Você poder flexibilizar isso também nesse início, né? Porque senão você vai delineando uma regra muito dura, muito dura, muito dura sempre que não tem como sustentar isso. Uma criança muito pequena, ela não vai lidar com isso. Mas sempre essa coisa de tomada de decisão. Por que que uma criança não pode escolher o que que ela quer comer desde que você dê opções nutritivas que ela possa? Ela pode. E aí também você vai criando uma coisa que está moderninha agora, né, aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal todo vai vendo cinema divertidamente e tal, que é o self. Self nada mais é que a consciência de si, né? Do que eu gosto? Como é que eu sou? Como é que eu me descrevo para mim mesmo? O que que o outro me acha? Mas como é que eu sou para mim, né? Às vezes publicamente, a pessoa é falante, legal e tal, mas quando ela está sozinha, é insegura, tem os sentimentos, pô, eu falo lá na frente, mas no fundo eu estava morrendo para dar aquele discurso. Então, é importante a gente construir esse self junto com a criança, de uma criança que toma decisões sensatas dentro de opções que a família me oferece, até porque ela tem que entender isso. Eu vi uma vez um programa do Jô Soares, o filho dele, que era uma pessoa com autismo, disse assim para ele que ele não gostava de tomar decisões, de escolher. Aí Jô Soares perguntou por quê, né? Porque sempre que você escolhe, você perde alguma coisa. Se eu tenho duas coisas, eu escolho por uma, aquela outra eu não posso ter. Então, ensinar a criança a escolher é ensinar ele a perder também. Então, se eu tenho duas blusas, uma amarela e uma vermelha, se eu escolho pela vermelha, eu tomei a decisão de perder a amarela para o uso naquele momento. Então, isso é uma coisa de ensinar também a perda, né? Eu tenho que escolher entre coisas, eu tenho que escolher se eu vou dormir mais, se eu vou brincar mais, né? Se eu vou com meu pai, ou se eu quero fazer alguma coisa. A gente vai aprendendo muito cedo essas decisões. Você preferiu comer antes do almoço e agora você não vai almoçar, quer dizer, né? Não consegue comer e você perdeu o apetite. No fundo, não é perder o apetite. O estômago de uma criança é desse tamanho. Se ela comer um biscoito com chocolate, acabou. Não tem mais espaço ali, energético e de fome. Isso é uma outra coisa que também a gente ouve muito. Hoje as crianças não têm fome, porque a mãe está dando comida toda hora, o pai também, né? Está alimentando sempre, que ela não consegue nem entender esse sentimento de necessidade de comer. E aí como eu não tenho fome, eu também nego os alimentos, porque eu não estou com vontade de comer. Então é mais fácil a criança não lidar com isso, né? Então essas questões que a gente está conversando são importantes vocês perceberem que não é um problema, ela não está com nenhum distúrbio, ela não está com TOD aos 2 anos e um mês, né? Esse é um processo de aprendizagem. Então, se ela tem que aprender isso, vocês também têm que aprender a ensinar essas coisas. E aí a gente pode fazer um trabalho sobre isso, de como é que eu ensino uma criança a lidar com as suas emoções, a lidar com a frustração, e eu criar um caminho disso, de dar experiências de aprendizagem imediata, onde ela vai passar por aquilo, mas com sustentação, com suporte e com um pai dando significado àquilo ali. Viu, filha? A gente não pôde fazer. A ge- é, isso também é, por exemplo, as promessas que a gente faz, né? Ah, tal dia a gente vai passear, e no tal dia teve que ficar na loja da coxinha, não deu certo, aconteceu, furou o pneu, e aí não pôde acontecer. Então a gente nunca trabalha com a certeza das coisas com as pessoas, né? É uma hipótese. Olha, se tudo der certo, se tudo, né, não tiver nenhum problema, então sábado a gente vai visitar, ou vai passear, ou vai fazer. E se não puder fazer, o que que a gente poderia fazer junto? Trabalhar o pensamento alternativo, né? Porque se a criança sempre espera que aquilo aconteça da maneira que ela espera, da forma que ela quer, e a gente faz tudo para que sempre aconteça dessa forma, quando não puder acontecer, o que a gente faz? Né?
A outra coisa que a gente tem trabalhado também, Jane Brown, é fazer com que a criança participe do processo. Então, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, se você tiver que ir num supermercado aqui, te prepara para andar 15 quilômetros, 10 quilômetros. Você anda muito aqui de carro, né? Então, às vezes, uma criança gosta muito de um biscoito de chocolate lá que ela tem, e num determinado momento a mãe foi pegar, não tinha mais na despensa, e disse para a criança: Ah, ó, o biscoito acabou. E aí acabou o mundo dentro da casa também. Mas por que que essa criança, né, dá uma surtada ou se desorganiza? Porque ela entende que a mãe tem o poder de pegar as coisas do nada e dar a ele. Sempre foi assim. Ele não entende que o biscoito de chocolate que ele sempre teve à disposição e outras, o biscoito de chocolate é um exemplo, né? Dependem de eu me deslocar, de eu me planejar, de eu comprar, de eu ir no mercado, ficar numa fila, estacionar o carro, fazer um monte de negócio para ter aquele biscoito em casa. Então, quanto mais você deixa o seu filho fora do processo de alimentação, de compra das coisas, do trabalho, eu nunca vejo meu pai trabalhando, então magicamente as coisas acontecem, o dinheiro surge do nada. Eu nunca preciso ver alguém pagando, eu nunca vejo os meus presentes sendo pagos por alguém. Então esses processos vão dar noção de mundo, de como as coisas funcionam. Nota aqui que eu não estou dizendo que uma criança de 2 anos e um mês vai aprender noção econômica, nada disso. Mas ela tem que ver, saímos de casa cedo, fomos no mercado, lá no Bahamas, e aí a gente levou um tempo, ela vai acostumar com aquele ambiente de barulho, de ter que procurar. Vamos achar o teu biscoito, aí acha o biscoito, aí empurra o carrinho, aí leva teu para pagar, fica numa fila no sábado de manhã assim. O que que você está dando para ela? A estratégia, está dando experiências de frustração. Por quê? Porque eu vou ter que caminhar muito, eu vou ficar cansado, eu tenho que esperar. É nessas coisas que eles aprendem a esperar, não é falando com eles, né? Então, se você não, ela não participa de rotina nenhuma dessa, ela vive numa casa, os alimentos surgem do nada, as roupas surgem do nada, e ela só participa dessas atividades prazerosas, que é o balé, a natação, quando que ela vai aprender a esperar? Quando ela vai aprender que cansa caminhar, que cansa esperar, que cansa empurrar um carrinho, levar uma sacolinha de compras para dentro de casa. Vocês que são educadores físicos, vocês sabem que ela tem que usar essas mãos, que tem que usar o ombro, né? Claro que você não vai botar 1 quilo na mão de uma criança dessa, mas ela começa a usar a mão para segurar coisas, para carregar coisas no supermercado, nem que seja o biscoitinho dela. Dizer assim, você só pode comer depois que a gente pagar, para ela ter a noção, né, de que aquilo que ela tem desejo tem que ter uma regra social que diz para ela, olha, a gente não pode comer no supermercado, né, apesar dela ver alguns adultos pegando e abrindo a embalagem, mas tem uma regra ali, a gente vai comer depois que passar no caixa. Isso já está dando uma capacidade de espera, de lidar com a frustração de não ter imediatamente a coisa, que eu tenho que passar por um processo para acontecer, mas é algo assim, entendeu, que a gente teria que trabalhar. Mas na hora que acontece, Braulio, a gente fica desesperado, né? Eu acho que a maior dificuldade, não sei dele, mas a minha, é porque a Giovana é minha miniatura, nesse sentido. E eu sou assim, eu me frustro, eu planejo tudo regra por regrinha, assim, se uma coisa assim foge, realmente me entregava a frustração de uma forma que o mundo estava acabando para mim. Ele sabe, ele acompanhou mesmo depois da gente casado várias vezes, assim como quando a gente foi ficar noivo. Ah, o noivado não saiu do jeito que eu queria. Nossa, foi uma frustração. O casamento foi uma frustração. Aí os filhos não vinha, não vinha, nunca tava na hora. Sempre, tudo era muito frustrante para mim. E eu tenho que aprender isso para poder ensinar para Giovana. Eu fico 24, eu chego no final do dia esgotada, mas não é esgotada assim, da lida com a casa, com a criança. É mentalmente, porque eu tenho que me polir 24 horas por dia. É muito desgastante, porque só com a vinda da Giovana que muita coisa dentro de mim, muita caixinha foi desconstruída, foi aberta dentro de mim, coisas que
Eu já passei vários anos em terapia, em psicólogo. E assim, eu não me abria para mudar isso em mim. Mas com a vinda da Giovana aqui, eu vi aquela vida que Deus me concedeu para que eu possa cuidar e zelar por ela. Não sou eu falo de mim, porque muito das birras, das coisas que a Giovana tem, eu vejo que são parecidas comigo. Mesmo ela ainda pequenininha, mesmo sendo natural da idade dela. Mas a forma como ela lida com as coisas. Só que eu não fazia isso pequeno. Minha mãe disse que eu era uma criança muito tranquila. Eu fui explodir na adolescência, bater porta, jogar almofada, tudo isso. E só a vinda dela que essa vontade realmente surgiu dentro de mim de eu tenho que me eu sou o espelho, porque ela fica comigo. A gente escolheu isso. Eu ficar com ela, eu parar de trabalhar fora, isso foi uma decisão nossa, desde a gestação, por vários motivos. Vários motivos que a gente enumerou e que esse foi o caminho que a gente escolheu. Então, eu sou a responsável por quase 90% dos atos dela. E é muito desgastante, muito, muito. Tio Márcio, tudo que essa menina, tudo que eu faço, ela imita de um jeito que. Jane, vamos acalmar uma coisa, né? Olha bem, Tio Márcio, é a culpa materna falando aqui, gritando. na psicologia a gente fala que isso é projeção, né? Quer dizer, coitada dessa criança se ela já está entrando no mundo reproduzindo a mãe dela, Mas, né? mas E parece que tá? Porque olha, eu nunca vi é, igual. deixa eu te explicar uma coisa, não é que ela é igual a você, mas a criança nesse momento, ela tem um comportamento que a gente chama de egocêntrico, porque ela é o centro das coisas. E você está se vendo nela porque por algum período ou até hoje você era o centro das coisas, gente. Por isso que não estava no teu jeito, não aconteceu do teu jeito, entendeu? Quando nasce a tua filha, depois de um processo de perda, inclusive, você começa a perceber que você não é mais o centro, porque o centro agora é sua filha. Você abdica do trabalho que poderia trazer uma realização profissional, arquiteta, que eu me lembro de uma história assim. Você agora é uma mãe e o teu foco é o teu filho, né, a tua filha. Então, esse deslocamento de o que é central na tua vida te trouxe maturidade. E aí você vê nela essa questão, você vê que é porque ela está egocêntrica, porque na fase da idade dela é o comum ser egocêntrico, porque ela ainda nem tem noção do outro. Quem que é o outro? Não sei, sou eu. Essas são as minhas necessidades básicas e tal. Hã? A culpa não é minha, então eu posso respirar um pouco. Não, não tem nada de culpa, né? Culpa, olha bem, a culpa é sempre quando você faz o ato intencional e depois você se arrepende daquele ato intencional. E não é isso. Ela está sendo uma criança e crianças são egocêntricas nesse momento da faixa etária dela. Ela não tem como ser diferente. Agora, você, como adulta e como adolescente, você falou desse egocentrismo tardio, você lutava por um espaço seu, por um olhar focado em você e não você recebendo coisa de segunda mão, né? Então, isso tudo vai ao longo da tua vida nesse processo, né? Agora, como mãe, as pessoas dizem que a gente amadurece, mas não, a gente começa a focar outra coisa. Se eu antes focava muito em mim, nas minhas emoções, por que que o outro não fez do jeito que eu queria, por que que as coisas não deram certo, a gente tem uma coisa idealizada de como as coisas deviam ser, né? Hoje você está com uma filha, e essa filha agora é o centro de tudo, né? É uma carga dessa coisa do sentimento de culpa, mas eu falo às vezes, né, que tem mães que falam disso, né? Ah, mas eu podia ser uma mãe melhor e tal, não sei o quê. Eu disse, olha, o Joãozinho tem você como mãe, ele não vai ter outra mãe. E ele tem que lidar e aprender a lidar com essa mãe, não tem outra mãe. Já aconteceu comigo isso, né? Às vezes meus filhos vinham e diziam, não, porque o pai do fulano, não sei o quê, tá, tá, tá. Eu disse, tá bom, vamos lá, que eu quero conhecer esse pai e ele vai me dizer como é que então ele educa melhor, como é que ele consegue lidar, e tá, tá, tá. E aí depois você via que não era que era melhor, é que ele dava liberdades que eu não concordava, por exemplo, porque eu sempre trabalhei uma ideia de que você tem que se conduzir na vida pelos seus valores, suas crenças, né? E aí o menino
de 12 anos queria dormir 4 horas da manhã, queria comer o que quisesse, queria não estudar mais. Então a gente começa a ter essa clareza, né? De que você é a única mãe em que a tua filha vai ter. Não tem outra. Né? E você não pode se culpar porque você trabalha ou porque você tem algumas questões suas psicológicas que você às vezes enxerga nela. E culpa não leva a nada. Culpa é um peso, né? Uma âncora no pé. Ok, eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo. É, mãe não vem com manual, né? Essas coisas são importantes. Mãe é um mito que a gente cria e a gente só se torna adulto. Eu vejo isso muito quando a gente começa a observar nossos pais como pessoas. Quem é essa mulher que me criou? O que que ela passou na vida? Como é que ela funcionou? Mas não idealizado. Não que, ela é, né, negada, uma coisa meio angelical, meio assim do céu. Não. São pessoas que tomam atitudes que não dormem, mas também não gostaria. Tem hora que você gostaria de que alguém ficasse com o filho para poder dormir, por exemplo, né? E às vezes tem o marido para fazer isso. Ou a gente chega tão cansado em casa que você pensa, nossa, eu queria dormir 5 minutinhos. E não tem que ter por que culpa. Todos nós somos humanos, né? E a gente enfrenta esse problema. E eu acho que essa questão mesmo da mãe e do pai, como vocês estão passando, estou aqui já me colocando no lugar de avô, né? É importante que você perceba que vocês não deixaram de ser os humanos que vocês são porque vocês tiveram um filho. Não há um upgrade, não há uma memória imediata porque houve uma concepção, né? Vocês vão aprender a serem pais junto com a aprendizagem da tua filha, aprendendo a ser filha. E quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Só que não dá tempo, né? A gente não tem esse tempo de preparação, de maturidade, nada disso. Então, é tipo assim, a gente vai dirigindo e trocando o pneu em andamento, né? Não tem como parar, não. Peraí, eu quero ficar 6 meses sem ser pai para eu entender como é ser pai e depois eu volto a ser pai de novo. Dá pra ser assim. E aí, como você falou da terapia, né? Eu acho que os terapeutas, eles entram muito num espaço de co-pensamento, de corregulação, né? Então vamos pensar nisso que você está falando. Se sentiu culpado por causa disso, mas tem outra forma de ser. Você não está cansada fisicamente. Você tem uma expectativa. Essa expectativa vai poder ser realizada? No fundo, o, a pessoa que está trabalhando com você, né, como orientador da família, orientador de desenvolvimento, ele tem que ser um pouco a tua mente estendida, né? Ele tem que te dar o suporte no sentido quando a pessoa está muito confusa, você é a pessoa que passo a passo vai tirando as dúvidas, não ele te oferecendo uma solução, mas vamos pensar nisso. Ó, você escolheu essas coisas aqui, vamos botar no papel. A pessoa enxergue. E às vezes a pessoa está tão confusa no emaranhado de coisas que não consegue entender. Vocês dois são formados em educação física, mas na hora a gente tem um branco. Eles tinham que lembrar que um dia, quem sabe, só para tirar nota 6 na prova, vocês estudaram o marco de desenvolvimento de uma pessoa, né? Qual é o marco de desenvolvimento de uma criança de 2 anos e 1 mês? Ela já consegue ter clareza das relações sociais, das regras sociais que se dão, do nada, assim? Não. As emoções dela estão sendo tratadas com uma coisa de, opa, se eu reagir assim, vou ter essa reação do meu amiguinho ou do meu pai. Ela tem esse pensamento tão elaborado? Não. Né? Então ela está reagindo às emoções que ela recebe e que ela não sabe lidar ainda. Ela ainda não tem um modelo para lidar com as emoções dela. E aí, que bom que ela tem dois pais como vocês que vão ensinar ela e vão aprender também a lidar com suas emoções, né? Nessas questões. Isso é uma outra coisa, assim, né? Aprender a falar das emoções sem achar que o outro vai te julgar. Então às vezes, se você não tem um amigo, se você não tem um parente, você tem que ter um profissional de confiança que você tenha para isso, entendeu? Às vezes, eu vejo que a pessoa chega a um psicólogo, um terapeuta assim, e mantém muita coisa fechada por vergonha. Mas tem uma coisa que a gente aprende na graduação em psicologia,
é que o teu papel não está ali para avaliar, para julgar, para dizer que está certo ou que está errado. E às vezes a pessoa vem querendo essa avaliação nossa. A gente está ali para te ajudar a pensar isso tudo que você está sentindo, para que você se organize, para que você lide com o sofrimento. Ser pai é sofrido. Que não, você acabou de decidir que você não é mais um indivíduo só. E agora tudo que você faz, muito que você faz, é por causa de outra pessoa. O avô, pensando no meu caso, a gente já está num patamar um pouco diferente, a gente não está aprendendo do zero, né? Ou seja, a gente passou por aquilo ali, então às vezes parece uma pessoa sublime, ele fica com mais calma, que tudo vai dar certo. Por quê? Porque ele viveu e tem um filho que sobreviveu a ele, né? Que está vivo ainda, ele foi capaz até de ter um outro filho. Então, assim, na nossa caminhada, eu espero que eu possa acompanhar vocês, né, nessa criação dessa criança linda, que é a filha de vocês. É importante que a gente tenha essa clareza que o terapeuta, a pessoa que trabalha com seu filho, ele tem que ser um referencial para você. Posso falar com essa pessoa, ela me ouve, ela me instrui, ela me dá um toque, tipo, ó, você tá demais e tal, entendeu? E eu sempre tive uma concepção de que a psicologia, principalmente, ela não pode ser muito passiva demais. Às vezes a pessoa traz uma demanda e é um vazio, assim, a pessoa não diz nada. Então eu sempre tive uma perspectiva de mais de co-regulação, de co-pensar, de co-sentir, no sentido, vamos entender essa emoção, vamos entender por que você está sentindo assim, vamos pensar na tua história, de onde que você vem, onde é que você está, né? Entender das questões culturais, religiosas, espirituais, né? Que você tocou no assunto, de muito de foram coisas divinas que te trouxeram a ter uma filha, de manter um relacionamento que no início foi confuso. Você tem um sistema de crenças que te dá essa compreensão, né? Estou sendo muito professor aqui, né? Então, mas espero que tenha esclarecido para você, né? E vou te mandar materiais para o Braulio e para você sobre esse processo da criança estar descobrindo suas emoções e por que que ela tem reações tão explosivas que às vezes não termina, né? E como eu te mandei um vídeo, né, Jane, quando a criança vê um corpo seguro, ela solta as amarras e aí ela vai liberar todas as emoções que estavam reprimidas às vezes, porque está num espaço sem, sem ter segurança. Vou encerrando aqui, que senão o Instagram nos derruba, né? Que ele sempre fala isso para mim. Mas eu queria dar aí uns 5 minutos para vocês falarem. Muitas pessoas entraram, eu sei que são amigos de vocês, que eu acho que queriam ver vocês aqui, né? E só tenho a agradecer a presença e essa confiança de vocês em nós aqui no Arte de Cuidar. São amigos que têm bebês da idade da Giovana, um pouquinho antes, já estão pegando as dicas aí, as referências. A Joyce falando ali. Tem uma Aham. menininha da Giovana, ela é super participativa também. Então, nosso ciclo de. Com a chegada da Giovana também mudou um pouco, né? A gente se aproxima de pessoas com a mesma faixa etária, que os filhos têm a mesma faixa etária, que a gente vai dividindo. Olha, aqui em casa tá pegando fogo, aqui também tá. Então tá normal. Não é só aqui. Tá, o pai tá mais tranquilo? Eu tô. Agora é só esperar ver como é que vai ser a frente agora. A próxima, que Um pouco antes da live começar, a gente ela já teve uma. tava quebrando pau aqui. Já Gente, ela. respirar, né, Braulio? Respira, deixa a coisa explodir e depois, né? Porque não tem como você cortar uma emoção ao meio, né? Para agora. Na nossa, Hoje ela. Hoje ela não, tá a gente ouvia, com carro. né? Não Engole tem. o show, chora, não tem como fazer. São coisas aleatórias. Ela tá com uma coisa na mão, ela joga, ela chora porque ela jogou o que ela. Ela é meu, mas foi você que jogou. Tá aprendendo, gente. Tá aprendendo. É um mundo de aprendizagem, é muito difícil. Vocês que vivem nesse mundo há mais tempo que ela, vocês sabem que é difícil, que é duro, né? Dói. Não quer
dizer, pessoal, que não vai ser sofrido, que não é difícil para vocês como pais, nem entender esse processo. Isso acontece, tá bom? Mas ó, tudo de bom, a gente se conversa de novo. Kelly já tá me notificando aqui que eu tô passando do tempo, então vamos, vamos encerrar. Eu tenho uma chefe aqui no, eu tô substituindo ela, então ela me orienta mais aqui. Muitíssimo obrigado. Um beijão na sua filha, que é linda. Assim que a gente puder, a gente visita vocês aí. Vocês estão nos devendo uma visita aqui, né? Então, por favor. Tá bom? Vamos E levar, obrigado. levar a mini chá. Não, pode trazer, vai ser o máximo. Temos uma neta aqui que é na faixa etária dela, vão se divertir muito. Tá bom? Beijão, fique com Deus.